Olá, galerinha do sétimo ano! Um abraço aí para todos vocês que estão acompanhando as aulas de geografia. Tem uma galera muito boa aí comentando, né? Deixando aí na descrição do vídeo os comentários, colocam o nome da escola. Então, um abraço para todos vocês que estão, né, acompanhando as aulas de geografia. E vamos lá, né, para mais uma aula de geografia. O nosso tema de hoje, né, na verdade, nós vamos dar continuidade aí ao livro de vocês. Vamos dar continuidade ao assunto, né, da aula passada, que nós estamos falando sobre o quê? Região Sul. Então, vão abrindo aí o livro de vocês na página 169. Vamos lá? Então, região Sul, dando continuidade no material. Peguem um lápis, a caneta de vocês e vamos acompanhar a aula de geografia. Vamos lá, vamos que vamos. Então, vamos falar um pouquinho sobre diversidade. Então, sobre a diversidade, né, na região Sul. Então, a região Sul é a segunda região brasileira com o maior número de habitantes, né, de outras nacionalidades. Então, é um grande número, né, de estrangeiros que já foram naturalizados e que obtiveram a nacionalidade aí brasileira. Então, a região Sul ela é composta de um número expressivo de descendentes de imigrantes europeus. Então, naquela época, né, muitos imigrantes chegavam da Europa, né, e foram ficando lá, né, na região Sul. E nós temos um menor percentual, né, de imigrantes e de afrodescendentes na região Sul. Então, essa questão, né, pode ser até explicada pelas propostas imigrantistas ao longo do século XIX na região, com incentivo, inclusivamente, né, a exclusão desses grupos de atividades econômicas. Então, na região Sul, parte dos ex-escravizados não conseguiu participar das atividades oriundas dos novos mercados de trabalho assalariado, sendo relegada à economia informal. Os grupos indígenas foram sendo reduzidos ao longo do tempo por conta dos conflitos, né, por colonizadores dos trabalhos forçados. Então, vejam só, na região Sul, eles tinham, né, aí ao longo aí do século XIX, essa visão, né, que as atividades econômicas seriam bem desenvolvidas pelos imigrantes. Então, lá eles tinham, né, a população, mas eles acabaram excluindo, né, essa população, e essa população não conseguiram seus mercados de trabalho, não conseguiram empregos, né, e aí foram sendo afastados, na verdade, excluídos, aí foram para a economia informal. Essa economia informal é o quê, professora? Então, a economia informal é você vender colé na rua, é você vender água de coco, vender cerveja nas praias. Então, essa é a economia informal. Por que informal? Porque eles não estão, né, autorizados ali, né, não pagam todos aqueles impostos aos governantes. Então, por isso que eles chamam de economia informal e foram crescendo, porque como eles não tinham emprego, certo? Eles foram buscando caminhos para conseguir a sobrevivência. Então, vai vender pastel, vai vender hambúrguer, vai vender qualquer coisa na feira, né, nas praias, nos bares, na rua. E aí foi crescendo muito essa economia informal. Então, falando um pouquinho sobre essa diversidade, né? Então, reconhecer os grupos indígenas e afrodescendentes na região sul, né, sua contribuição histórica, política, cultural e econômica é fundamental, na verdade, para combater a ideia equivocada de que a população dessa região é branca. E a presença desses grupos ela é irrelevante. Esse reconhecimento também é importante para valer os direitos de resistência. Então, existe ainda pessoas, que falam que a maioria da população lá é branca por causa dos europeus que chegaram, né, do continente da Europa para a região sul, e aí eles querem, na verdade, esconder, né, todos esses grupos indígenas e afrodescendentes, né, na região, mas aí eles lutam, né, buscando, né, os seus direitos, a sua representação, né, e é importante que eles lutem por esses direitos, porque eles vão combater, né, toda essa ideia de que a população é predominantemente branca, enquanto existem vários grupos, né, tanto indígenas como afrodescendentes, que misturam, né, as cores da região sul. Então, eles têm o direito, né, e os governantes têm o dever de reconhecer. Vamos lá.
Clima e relevo, né? Enquanto as demais regiões apresentam toda essa questão dessa variação de clima tropical, na região sul predomina o quê? O clima subtropical. Nessa região, as chuvas são regulares e abundantes, com precipitações entre 1.250 a 2.000 milímetros anuais. Então, é muita chuva, né? Acontece com muita frequência, né? Muito abundante a chuva lá na região sul. A variação sazonal de luminosidade constitui um dos principais aspectos das paisagens naturais sulistas. Além disso, durante o ano, há expressiva diferença entre as temperaturas mais baixas e as mais elevadas, né, que é a amplitude térmica. Essa diferença das temperaturas baixas e as elevadas. No inverno, ocorrem geadas e, eventualmente, neve nas partes altas dos planatos. Então, essa ocorrência de geadas e neve chama muita atenção aos turistas, né, de todo o Brasil para conhecer, né, alguns lugares lá da região sul, porque as pessoas ficam curiosas, né, achando que isso acontece neve, geada fora do Brasil, mas no Brasil, né, acontece, né, na região sul. O relevo é caracterizado o quê? Pela presença de serra e chapadas, né? Compõe os planaltos, chapadas da bacia do Paraná. Na porção oriental, na divisa do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, se destacam os paredões verticais. E nós temos aqui um pouquinho, né, sobre a questão do período colonial. Os planaltos da região sul foram vias de acesso utilizadas por jesuítas e bandeirantes. Vocês lembram lá dos bandeirantes? Bandeirantes, eles saíram, né, da região do litoral do Brasil, do litoral do Brasil, para fazer, né, essa conquista da terra, para conhecer as terras do Brasil, para povoar algumas regiões. Então, foi utilizado, né, um planalto, um local mais alto e aí visibilidade melhor. Então, foi utilizado pelos jesuítas e os bandeirantes ao longo de todo o caminho trilhado, né? E aí, quando eles fundaram as aldeias e vilas, algumas das quais se transformaram em grandes cidades. Essa chegada, né, dos jesuítas e bandeirantes, né, nos planaltos, visualizavam qual era um caminho melhor, né, onde era melhor para povoar. Alguns problemas ambientais afetam a região sul, como o deslizamento das encostas em Santa Catarina, as inundações no Vale do Itajaí, ao longo do Rio Iguaçu, os vendavais, né, frequentes em determinadas áreas, os riscos de arenização na Campanha Gaúcha e os processos erosivos em trechos do noroeste do Paraná. Então, aqui nós temos um mapa físico na região sul e observem aí, né, as regiões mais altas são as regiões no mapa aí, as regiões mais escuras, como vocês sabem, as serras e as montanhas estão localizadas aí nesses pontos mais escuros. Os pontos mais clarinhos são os pontos mais baixos aí da região sul e eles sofrem bastante, principalmente pela quantidade, né, de chuva, que aí a água vai absorvendo e vai acontecendo, né, esse deslizamento de terra. Então são frequentes esses acidentes, né, naturais, porque não tem como dizer assim, chega, barra ali, aquele deslizamento. Não, o solo ele vai ficar encharcado e vai acontecer o deslizamento de terra por causa da quantidade de chuva. E se você tiver um local onde você não tenha plantação, nenhuma vegetação cobrindo aquele solo, vai sim gerar mais consequência ainda, vai acontecer mais desastres naturais, porque o solo ele está desprotegido. Então, o solo desprotegido, as consequências são maiores e a porcentagem de fatores, né, que levam a esses riscos é maior. Vegetação e hidrografia. Aqui nós temos, né, as elevações planálticas da região sul, também abrigam um tipo de vegetação bastante específico, a Mata dos Pinhais, né, que também é chamada de Mata de Araucárias, que em geral se desenvolve em áreas onde predomina o clima subtropical, com verões quentes e invernos mais rigorosos. São vegetações mais específicas, né, que são vegetações que já estão adaptadas ao tipo de clima. Então, invernos mais rigorosos. Então, as matas dos pinhais, matas de araucárias, parecem com
árvore de Natal, né? Ela é bem autona, só que ela é bem mais alta. E todo o tronco dela é bem maior. E aí ela tem aqueles pontinhos. E lembra daquele, né? Das matas ou das árvores de Natal. As araucárias também tiveram sua área de abrangência bastante reduzida pela ação humana, né, restando a sua formação nativa apenas em alguns trechos pequenos e isolados. Então, sempre vai ter, né, essa questão do ser humano, do desmatamento, das construções de casas que aí precisa desmatar, né, para crescer a cidade, crescer aquela região e acaba desmatando, mas ainda tem, né, resta ainda uma formação nativa, né, em alguns trechos, não são muitos, são pequenos, né, e são alguns trechos que são isolados, né, para tentar aí cuidar do meio ambiente. E aqui nós temos, né, um pouquinho falando sobre a Mata Atlântica, né, que originalmente ela cobria boa parte da região sul. Hoje se encontra quase totalmente devastada. Por quê? Professora, se encontra devastada. Tem a questão da expansão, né, da urbanização, o crescimento da cidade, que acaba sendo responsável para desmatar, né, corta para expandir, para construir casas. E tem também essa questão da expansão agrícola, que eles cortam as árvores todas para plantar, para ter terra para plantar. E aqui nós temos uma imagem, né, de uma partezinha, né, dessa Mata Atlântica sendo destruída, sendo cortada suas árvores para crescimento, seja ele crescimento da cidade ou seja ele crescimento aí da expansão agrícola, ok? Os rios da região são aproveitados para navegação, irrigação de áreas agrícolas, abastecimento urbano e geração de energia. Então, tem vários benefícios, né? Navegação, irrigação, utilizado para irrigar toda a vegetação, né? Toda não, uma parte da vegetação, e ainda tem a geração de energia, que a geração de energia é o quê? Construção, né, de hidrelétricas, que vai favorecer bastante aí essa produção de energia. Então, utilizado como via de navegação desde o início da colonização da América, atualmente o Rio Paraná tem um importante papel na interação dos países sul-americanos. Há uma expressiva movimentação comercial entre os estados da região sul e os países vizinhos, especialmente Argentina, Uruguai e Paraguai, fundadores do Mercosul com o Brasil, o que tende a aumentar com os investimentos em hidrovias e rodovias, ligando portos em áreas de produção agropecuária. Então, essa questão da ligação, né, é muito importante ter uma via, né, de navegação, porque facilita bastante a produção das mercadorias e aí é o que? A circulação. Produz na região e aí tem um meio de quê? De circular, de carga, descarga de mercadorias, de mandar essas mercadorias para outras regiões e até mesmo para outros países, como vocês têm um exemplo aí, especialmente, né, para os países vizinhos, Argentina, Uruguai e Paraguai. Né, eles têm toda uma fonte de circulação dessas mercadorias que liga a esses portos aí. Facilita bastante, né, a produção aí da agropecuária. E aí nós vamos ficando por aqui. Fiquem em casa, fiquem com Deus. Até a próxima aula e responda a atividade aí na descrição do vídeo. Tchau, tchau. Fique em casa.